Fala aí, Tricolor, Quintela na área com vocês aqui para falar aí sobre essa possibilidade de Ganso e Arias irem para o Cruzeiro. A gente vai falar sobre isso. Mas esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais ligado à opinião do que propriamente informação. Por isso que eu não vou tratar como Giro Resenha, eu vou tratar mais como um vídeo de opinião e informação e, de certa forma, convidando vocês a refletir sobre essa notícia, né? Da possível ida no fim da temporada aí do Arias e do Ganso para o Cruzeiro, informação que foi disseminada aí com grande proporção por todas as mídias do Fluminense, as mídias no geral, tá? E a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser sua voz, mas que quer dar voz a vocês. Se inscreva aqui no canal para ajudar o canal, deixa o like, que é muito importante para distribuir esse conteúdo. E vamos lá, vamos falar aí sobre essas possibilidades, debater essas possibilidades, que eu acho que interessa a todos nós falar sobre isso daí. Galera, surgiu aí nas mídias, né, principalmente as mídias tricolores e cruzeirenses, obviamente, a possibilidade de negociação entre Arias e Cruzeiro. E aí as informações são disseminadas das formas mais heterogêneas possíveis, desde canais e páginas que você vê que não tem o menor preparo, falando que o Cruzeiro já tem, inclusive, proposta para o Arias e que o Arias já aceitou a proposta e de que o Alexandre Matos já conversou com o Arias ou que já conversaram com o Mário. Enfim, desde esse tipo de notícia claramente fake, até mesmo notícias do tipo, e aí sim um pouco mais séria, com mais credibilidade, do tipo assim, Diniz pediu Arias e Ganso, né? Que aí sim são notícias que fazem mais sentido, né? E aí sim tem a normalidade nisso, porque é normal o treinador, quando vai chegando no fim do ano, tendo em vista que o seu clube, tendo em vista que ele vai continuar para a próxima temporada, pelo menos para o Diniz fazer esse pedido, subentende-se que ele vai ser o treinador do Cruzeiro para o ano que vem, coisa que eu não tenho certeza, mas vai depender do resultado, na minha opinião, da Sul-Americana, de como vai ser essa Sul-Americana. Mas suponhamos que ele será o técnico, e aí ele já começa a planejar realmente o ano de 25, e aí ele faz, né, a lista lá de jogadores que teoricamente interessam para o clube. Tá. Então, essa informação, beleza, faz sentido. A única coisa que eu não consigo, no momento, entender muito bem é por que agora? Por que nesse momento tão decisivo? Né? Arias e Ganso, até Martinelli entra em voga numa possível ida para o Internacional, todos os jogadores com contratos longos, né? O Ganso tem contrato com o Fluminense até o final de 2026, né? Ele só sai do Fluminense se o Mário quiser, porque alguém vai pagar para um jogador de 35 anos a multa rescisória dele? Então a gente tem que pensar, galera, antes de qualquer coisa a gente tem que botar a nossa cabeça para pensar. Ganso contrato até o final de 2026, Arias contrato até o final de 2026 também. E com uma multa rescisória grande. O Mário já disse que não negocia com o clube brasileiro. Tudo bem que a palavra dele e nota de R$3, né, são bem próximas. Martinelli, contrato, se eu não estou enganado, até o fim de 2027. Então são jogadores com contratos longos. Por que agora as mídias do Fluminense também resolveram dar essa notícia, disseminar essa notícia? Enfim, é ponto de reflexão. Eu não falei sobre essa notícia, não utilizei essa notícia em capa, em nada. Por quê? Porque eu tô numa vibe, e eu já falei isso com vocês aqui, é a vibe que eu espero que a maior parte da torcida esteja, de engajamento total com essa partida contra o Fortaleza. A minha preocupação com esse jogo, engajamento, ele é tão grande que eu tinha confundido, achado que o jogo seria sexta agora. A ponto de eu estar até pensando assim, pô, vai ter um feriado, eu vou com a minha família para Unamar, cara, vou dar um jeito de pegar a estrada, voltar para o Rio e ver esse jogo. Enfim, e aí eu descobri que não era sexta, até fiquei aliviado. Então, o engajamento que eu acho que a gente tem que estar voltado agora é para isso. É com esse foco, a minha opinião, obviamente, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas a minha opinião é isso, a gente tem que estar com foco do nosso engajamento voltado para essa partida decisiva que a gente vai ter contra o Fortaleza. Então, todas essas notícias que venham dizendo que o jogador vai sair, que o fulano vai ficar, que o Mano tem que sair, que não sei quem vai ficar, tudo isso daí, na minha opinião, não contribui em nada com o momento.
Nada, 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 nada. Eu sei que o pessoal fala assim, pô, Quintela, mas a notícia é para ser dada. E aí entra naquilo que eu já falei sobre aqui, né? Primeiro, isso não se trata de uma notícia. Isso se trata de uma especulação. É uma especulação que está sendo feita. A maior parte das pessoas que estão dando essas notícias, elas não tem nenhum embasamento para estar dando essas notícias. Outra coisa muito importante, saber de onde nascem essas notícias. Né? Tem algumas pessoas que eu acho que suficientemente já provaram que não tem credibilidade. Como, por exemplo, o tal do Jorge Nicola, né? que é jornalista, já trabalhou em grandes emissoras, mas hoje se protagoniza por fazer fake barata da pior espécie. Da pior espécie. Fake barata da pior espécie. Para ganhar engajamento e like. Ele já entendeu que funciona desse jeito. Outros são páginas com bola VIP. Então a gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que foi o caso do Arias. O caso do Arias saiu no GE, inclusive, dando conta de que o Diniz teria pedido. Outra coisa, o senhor Fernando Diniz, eu sei que vazou. Não foi o Fernando Diniz que talvez tenha dado isso, trazido isso a público, né? Embora eu não confie muito. Ele não tem essa estabilidade toda no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro que está questionando muito o trabalho do Fernando Diniz. Em 7 jogos, o Diniz teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ele só venceu 2 jogos de 7 no Cruzeiro. Né? Até pouco tempo atrás não tinha vencido um jogo sequer. Um jogo sequer. Então, assim, o Diniz, ele não goza de tanto prestígio assim para poder indicar jogador e falar para o presidente do Cruzeiro, lá para o dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, para comprar não, gente. Eu tenho muito pé atrás quanto a essas notícias aí da possível saída do Ganso e a possível saída do Arias. Não sei, eu prefiro esperar um pouco, né? A gente tem que esperar o ano que vem, não adianta falar sobre isso agora. E o momento para ficarmos noticiando esse tipo de coisa, para ficar dando importância para esse tipo de coisa, é péssimo. Porque a gente está numa fase decisiva da nossa vida. O engajamento para a partida contra o Fortaleza é fundamental. É fundamental que a gente esteja engajado para o jogo contra o Fortaleza. A gente precisa vencer esse jogo, galera. Como a gente vai vencer, eu não sei, mas a gente tem que vencer. Então, o engajamento tem que estar voltado para essa partida. O que vai acontecer depois, se vai ficar, vai sair, isso é papo para depois. Na minha cabeça, fazer ilações, dar voz a esse tipo de especulação conturba o ambiente, não ajuda o Fluminense em nada. E a gente precisa se ajudar, sair dessa situação. Então, sobre essa questão do Arias, sobre essa questão do Ganso e também do Martinelli, contratos longos, só saem do Fluminense se o Mário quiser, né? Os clubes brasileiros não têm a menor condição, nenhum deles, nem a SAF do Botafogo, de pagar, né, o que o Arias, por exemplo, custa, a não ser que o Fluminense queira aceitar, tá? Porque é valor para nível Europa A. Eu até acho que o Fluminense não vai vender nesse nível, vai vender no nível que o Galatasaray ofereceu, que o Botafogo poderia oferecer, mas que o Fluminense, Mário já deixou claro, não venderia para o Botafogo. Então é isso. É a situação de momento. Não tem nada fechado, apalavrado entre Fluminense, Ganso, Arias, Cruzeiro. Não existe. E eu acho que só conturba o ambiente. Quero convidar vocês para a live de hoje, às 22 horas, Conexão Tricolor aqui no canal. Valeu? Qualquer coisa aí, a gente aparece aí com vídeo, alguma coisa do tipo aí. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus e até logo mais. Valeu.